Olá, sejam todos bem-vindos. Nós estamos começando mais uma entrevista aqui com a nossa Câmara de Vereadores em Destaque e hoje recebendo o vereador Diego Bairros. Diego, seja bem-vindo. Obrigado, Éder. É sempre uma excelente oportunidade para a gente estar explanando um pouquinho do que a gente pensa, como a gente pensa a cidade de Joaçaba e como a gente desenvolve esse trabalho na Câmara de Vereadores. Bom, esse espaço aqui é para os vereadores colocarem sobre a sua atuação, falarem sobre como estão os trabalhos na Câmara de Vereadores. É o primeiro deste ano, então, com o Diego aí, está a pleno vapor a nossa Câmara de Vereadores, né, Diego? E a gente tem alguns assuntos aqui que nós vamos ir tratando ao longo dessa nossa conversa. O primeiro é em relação a uma coisa muito importante, algo muito importante que nós temos em Joaçaba, que é o nosso polo, né? O Polo Inovale aqui do nosso município. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, se inteirar sobre as ações que são feitas lá. E no último dia 24 de fevereiro foi lançado o projeto Cybermaker, né? O que a gente pode falar desse projeto, vereador? Explique para quem está nos acompanhando. Então, Éder, eu resolvi até pensar um pouco mais em relação a esse projeto, porque nós estivemos no lançamento dele e eu gostaria de ressaltar a importância que esse projeto tem para um grupo específico de crianças. Veja, a preocupação nossa do poder público precisa, Éder, em dar oportunidades iguais para todas as pessoas. Nós só podemos tratar, Éder, de meritocracia quando nós fazemos o cidadão, a criança, o adolescente partir do mesmo princípio, do mesmo ponto. Então, quando o município faz um projeto como esse, através do Polo, do Severino, lá, da própria Rosana na Secretaria de Educação, do prefeito, enfim, da administração como um todo, isso precisa ser elogiado, é um projeto que busca um perfil específico de criança, de adolescente, das nossas escolas públicas, né? Um perfil muito específico. E esse perfil, ele tem uma condição, uma possibilidade de ter acesso a meios de produção, a meios de crescimento pessoal que vão, com absoluta certeza, ajudar essas pessoas a alavancarem a sua vida profissional no futuro. Então, por que é importante ressaltar? Essas crianças, esses adolescentes, eles vão ter esse curso, esse Cybermaker, né, com uma possibilidade de criação de softwares, de desenvolvimento de aplicativos, um mundo completamente alheio ao que eles viviam até então. Então, ou seja, o poder público ele passa a dar uma oportunidade para esses adolescentes que possivelmente pelas condições que eles têm, eles não teriam. E aí a gente cumpre a missão, Éder. Que qual é a missão? É proporcionar oportunidades iguais para todos. Aí sim eu vou poder apontar para aquele adulto e dizer, olha, você teve a mesma oportunidade que o fulano, o ciclano, então nós esperamos o mesmo resultado. Certo. Porque se o poder público ele não gera oportunidades, que é essa missão principal nossa, se o poder público não gera oportunidades para todas as pessoas, o poder público ele não pode cobrar do cidadão no futuro que ele produza tal qual uma pessoa que teve todas as oportunidades. Então a função nossa é essa. Então esse projeto especificamente, Éder, ele gera oportunidades para pessoas que possivelmente não teriam essas oportunidades. Por isso, acredito que vale muito a pena a gente acompanhar de perto esse projeto. Espero que ele seja a primeira edição de muitas outras, para que o município gere essas oportunidades para essas crianças e esses adolescentes das nossas escolas públicas. Tem uma faixa etária definida e quem participar vai estar inserido lá dentro do polo, seria isso? Justamente isso, Éder. É o nosso ensino fundamental, os alunos do nosso ensino fundamental, e é um grupo muito específico, mesclando meninos e meninas, né? Essas aulas, essas experiências acontecerão no próprio polo, é uma parceria com o polo, e também em outros polos, como o de Luzerna, como o de Videira. Então, esses alunos eles terão a possibilidade de experienciar outras áreas de outros polos, né? Eles conhecerem outras realidades. Não ficar apenas em um lugar aqui, né? E o que me chama muito a atenção nesse projeto específico, Éder, é que nós teremos um processo de busca ativa desse aluno. Porque muitas vezes alguns alunos podem vir a desanimar em relação a determinada pauta. E o município ele cria uma estrutura de suporte para esse aluno que, se precisar, ele vai ser pego em casa, que ele vai ser pego pela mão, porque são alguns alunos que precisam ser pegos pela mão. Então nós precisamos dar esse suporte, precisamos dar esse acesso e precisamos insistir nisso para que esse aluno aproveite por inteiro essa possibilidade. Ótimo.
Vereador, me chama a atenção aqui também um projeto seu, de sua autoria na Câmara de Vereadores, né, de doação de alimentos. Foi um projeto que foi aprovado. Explique para a gente, claro que é sempre muito necessário, a gente sabe que tem entidades que trabalham com isso, mas né, não conseguem alcançar todas as necessidades, né? E Éder, esse projeto é diferente por quê? Porque ele não trata da doação de alimentos, da pessoa pegar 1 quilo de alimento em casa e doar. É diferente. Esse projeto trata de uma segurança jurídica para os estabelecimentos que produzem alimentos doarem o seu excesso para entidades. Um exemplo, o restaurante A que serve almoço todos os dias. Às vezes nesse restaurante, Éder, sobra uma quantidade imensa de alimento e eles jogam fora. Porque eles não podem reaproveitar. Em outro dia, enfim, né? Em casa a gente até reaproveita, né? Sobrou um feijãozinho de um dia, a gente reaproveita para outro dia. E quando a gente vai no restaurante, a gente fica pensando, né? Tá para onde vai toda essa comida? Onde é que vai essa comida aí? Quem é que... Né? E fica imaginando, né? Isso aí. Hoje é proibido. Nós criamos uma lei de minha autoria, e agradeço aqui todos os colegas vereadores que assinaram junto, uma lei que dá segurança jurídica para que o estabelecimento que produza alimentos, o seu excesso, não aquilo que está lá no prato, né? Mas aquilo que ele produziu a mais e não foi para a mesa do cliente, ele possa embalar e possa doar para uma entidade para ser consumido. Ótimo. Ou seja, nós evitamos o desperdício de alimento no restaurante e nós ajudamos uma entidade que, por exemplo, vou dar exemplos de entidades aqui. Nós temos entidades que abrigam pessoas que vêm de municípios vizinhos para atendimento no nosso hospital aqui, que atende regionalmente. Essas pessoas têm uma despesa imensa, esses estabelecimentos, uma despesa imensa com alimentação. Vai poder ser feita uma parceria entre o restaurante A com a casa de acolhida B. Um vai doar o alimento para o outro, né? E aí você vai ter um custo menor e tu vai ter um desperdício menor. Com certeza. Então, o que acontecia hoje? Não era possível estar fazendo, porque não existia uma legislação que regulasse isso. Nós sentamos com a Vigilância Sanitária para discutir esse projeto, né? Para discutir, porque ele é um projeto parece bastante simples, né? Mas ele traz algumas responsabilidades, ele não trata de uma relação de consumo. Então, Éder, o que vai acontecer? O estabelecimento que vai doar esse alimento, ele vai ter que, olha, sobrou esse alimento aqui na sexta-feira, nós vamos condicionar esse alimento, vamos pôr ele em recipientes, e aí eu tenho uma parceria com o abrigo tal, né, que recebe pessoas assim, assim, assado. Esse abrigo vem, pega o alimento e a partir do momento que esse abrigo pegar o alimento, é responsabilidade dele. Então você divide as responsabilidades. Claro, você regula as relações de doação e recepção e aí você passa a fazer o que eu acho que é extremamente importante, é reduzir custo para essas entidades. Você reduz custo e você reduz o desperdício nesses estabelecimentos que vão estar fazendo esse alimento e vão estar doando esse alimento. Porque não se cria uma relação comercial, se cria uma relação de doação. E eu tenho absoluta certeza que após a sanção do prefeito, nós vamos estar falando com todos os estabelecimentos e eu tenho absoluta certeza que eles vão preferir doar o alimento do que jogar fora. Com certeza. Né? Então, com certeza. Eu até me pergunto como que nós não pensamos nisso antes, né? Porque não são raras as matérias que nós assistimos, ou vemos, ou lemos, de estabelecimentos que jogam toneladas de alimentos semanalmente fora. E com tantas pessoas em insegurança alimentar. Inclusive, até a campanha da Fraternidade agora trata desse caso de insegurança alimentar. Então, nós estamos numa discussão bastante avançada em relação a isso e a gente aguarda agora a sanção do prefeito para estar iniciando a divulgação e o modo como isso pode ser feito. Já houve algum retorno por parte de restaurantes, em conversa, em um feedback? Nós tivemos uma conversa, Éder, faz cerca de 2 anos com o núcleo de gastronomia da CIOC, né? E nós nos comprometemos a fazer a legislação, justamente porque para dar uma segurança jurídica para esses estabelecimentos, né? Para eles terem uma segurança de que se eles doarem, existem termos a serem seguidos, e aí eles podem estar seguros de que nada vai ser, a justiça ela vai estar pacificada por conta da legislação. Após a sanção, sim, Éder, aí nós vamos estar abordando os estabelecimentos, fazendo uma campanha de divulgação para que esses estabelecimentos entendam. Se precisar estar fazendo visitas a esses estabelecimentos, eu farei, para que a gente divulgue e para que eles passem a aderir. Se um estabelecimento já fizer isso e, entre aspas, adotar uma entidade, já vai ter valido a pena para o projeto. Muito bom. E o importante é que já veio de uma entidade, né, que é o núcleo, né, então já tem lá
um número considerável de empresários dessa área, né? Muito importante. Isso e só para ressaltar, essa lei não é algo novo no país. São Paulo, Florianópolis, várias cidades maiores têm essa legislação já andando há muitos anos. Certo. Em relação a um outro assunto importante, transporte público, vereador, a gente sabe que esse é acho que na última conversa nós falamos também, é sempre o assunto aqui volta à tona. Quando não em relação a reclamações, a problemas com a concessão, mas um assunto que o senhor levantou essa semana em relação ao transporte público gratuito, né? Como é que Joaçaba poderia ter um transporte público gratuito, vereador? Éder, parece bastante utópico e quem vai estar assistindo nós também pode imaginar que isso seja utópico. Mas se você ir para o Google agora e digitar as cidades no país que já tem transporte público completamente gratuito ou subsidiado, você vai encontrar inúmeras. E de que forma isso acontece? Nós estamos muito acostumados, e com absoluta razão, a questionar, a reclamar em relação à qualidade desse transporte, a questionar em relação ao número de linhas que tem esse transporte. Mas nós precisamos avançar em relação à gratuidade. Por quê, Éder? Né? Nós temos várias cidades do país que estão adotando a questão ou do subsídio ou da gratuidade. E no que isso ajuda e no que isso poderia refletir e ajudar aqui em Joaçaba. As cidades onde existe a gratuidade, recolhendo dados de um ano para o outro, se percebe que o município, o estado, subsidiando na totalidade o transporte público, renovando a questão de concessões, de contratos, o município tem uma redução no trânsito, porque as pessoas, por conta do transporte ser gratuito, vão passar a utilizar mais o transporte público. O município tem uma melhora na qualidade desse transporte público, porque obrigatoriamente, com as concessões novas sendo feitas, serão exigidas melhores condições. Os municípios têm uma melhora no fluxo do comércio, porque veja, o município de Florianópolis, eu vou te dar um exemplo, no verão, todos os finais de semana em Florianópolis o transporte público é gratuito. As pessoas podem circular pela cidade gratuitamente. O que isso aquece? O comércio. As pessoas passam a circular. As pessoas passam a ocupar lugares de lazer que muitas vezes o seu bairro não tem. O cidadão lá do Armindo de Medeiros, ele não tem um parque próximo à sua casa. Se nós tivéssemos, ao menos no final de semana, o transporte gratuito, porque você imagina, pai, uma mãe, 3 filhos, com a passagem ao preço que está, fica inviável. Sim. Fica inviável. O que acaba acontecendo? Se o município passa a subsidiar, essas pessoas vão poder estar explorando locais na cidade que eles não explorariam. Né? Eles vão poder estar circulando, eles vão poder estar comprando mais. Isso ajuda a aquecer uma série de situações. E o principal para nós em Joaçaba, que por ser uma cidade pequena, nós temos um problema que é o trânsito. As experiências de municípios que adotaram um subsídio de transporte público, né, e só para as pessoas entenderem, o subsídio é o poder público bancar parte da passagem, né? Então você barateia a passagem, você faz uma parceria com a empresa, repassa recurso para a empresa que é a concessionária e a passagem barateia. Então fica mais fácil para as pessoas. Certo. Ou o subsídio completo é quando o município, o estado, enfim, banca a totalidade desse transporte. E as pessoas passam a transitar de forma gratuita, né? Então, os municípios que já estão experienciando isso veem resultados excelentes. Uma redução no trânsito, um aumento no fluxo do comércio e as pessoas aproveitando outros espaços que a cidade tem. Porque nós temos um hábito, Éder, histórico de, por exemplo, eu vou te dizer espaços de lazer. Temos o parque, que é um espaço maravilhoso, excelente, é centralizado. Temos a Praça Nova da Catedral, é centralizado. Certo também. Né? Nós carecemos de espaços públicos de lazer nos bairros. Então, às vezes, o cidadão que mora muito longe, ele não frequenta o centro. Há pessoas em Joaçaba, Éder, que nunca foram para o parque. Há pessoas em Joaçaba que não frequentam o parque. Então, você traria um entendimento novo. Como se fazer isso? Né? Porque falar a ideia é muito simples, né? Os municípios que têm feito isso, Éder, têm trabalhado num sistema novo de concessão, dá trabalho, a gente sabe que dá trabalho. E os municípios, a gente sabe que o custo do transporte público gratuito o tempo todo é um custo bastante alto e os municípios já estão onerados com os custos, com os investimentos em saúde, investimento em educação, em assistência. Então, criaria um novo custo bastante grande, Éder. O que os municípios têm feito? Os municípios têm iniciado gradativamente.
vamos iniciar com os domingos. As linhas no domingo serão gratuitas, para que as pessoas circulem mais. Algumas cidades têm utilizado o final de semana como um todo. Sim. E aí vão experienciando. E aí a gente vê, né, se você, como eu disse, se você pesquisar, você já vai ver aí uma série de cidades que têm adotado a semana toda já e não se arrependem. Cidades no nosso estado, inclusive, que têm adotado todos os dias e não se arrependem porque os resultados têm sido positivos. Essa é uma discussão dentro da Câmara de Vereadores. Uma discussão que precisa avançar com o Executivo. Para avançar, né? Para se conversar, né? Mas é importante, com certeza, até porque nós carecemos e cidades extremamente desenvolvidas apostam muito no transporte público, né? No transporte coletivo para diminuir o número de carros, enfim, é sustentável, né? Vereador, uma outra questão importante diz respeito à habitação. E em uma região que é de Joaçaba, a que mais sofre com isso, que é a Cachoeirinha, né? E a gente sabe que lá há uma série de situações, principalmente legais, pelo que a gente sabe, em relação àquela área que seria uma ocupação irregular, né? O que está se discutindo em relação àquele local e habitação? Éder, é importante você trazer esse assunto, porque é um assunto que nós não podemos deixar que esse assunto esmoreça, né? O município tem um projeto já consolidado em relação à realocação da população da Cachoeirinha. Uma realocação que privilegia a vontade da população, que é ficar nessa mesma região onde eles residem. Nós temos uma situação relacionada a condições habitacionais lá, de água, de energia, que precisa ser resolvida. E como você mesmo disse na pergunta, uma questão relacionada à regularização fundiária do local. E de forma muito resumida, Éder, nós temos um déficit habitacional em Joaçaba, né, que são casas que precisariam ser feitas, são aquelas pessoas que residem em aluguel, de baixa renda, que precisa ser observado, que precisa ser olhado como uma prioridade. E o município tem avançado, mas de uns tempos para cá a gente não tem ouvido mais se falar em relação a esse assunto. Mas nós sabemos que o município tem trabalhado em relação a isso. Algumas questões precisam ser resolvidas em relação ao terreno, né? Qual terreno será comprado, né? Algumas questões precisam ser resolvidas ao custeamento da construção desses imóveis. A gente sabe que é um investimento vultuoso e muitas vezes a municipalidade ela não tem a perna suficiente para fazer esse investimento, então nós precisaríamos de parceria com o poder público estadual e quem sabe até o federal, né? Acredito que com a volta das faixas de financiamento do Minha Casa Minha Vida agora, que é o Casa Verde e Amarela, enfim, podem escolher o nome, nós acreditamos que também isso vai facilitar a construção de conjuntos habitacionais, mas conjuntos habitacionais, Éder, que é o que a gente quer priorizar para a Cachoeirinha, que privilegiem a vontade das pessoas, né? Porque não adianta eu construir um conjunto habitacional a 15 quilômetros do centro da cidade sem infraestrutura alguma. Sim. As pessoas precisam ter infraestrutura próxima às suas casas. Quando nós nos afastamos, quando o poder público se afasta das pessoas, outros tipos de poderes entram, a criminalidade entra. Então nós precisamos criar os conjuntos habitacionais, exemplo da Cachoeirinha, que é o exemplo primordial e principal, e ao mesmo tempo nós precisamos dar condições para que essas pessoas tenham acesso facilitado ao serviço público, né? Que o Estado esteja próximo a essas pessoas, Éder. Então, é uma preocupação nossa. Nós levantamos na última sessão da Câmara de Vereadores esse assunto e cobramos do líder de governo, o vereador Zílio, que ele traga informações a que pé anda esse processo para que a gente passe a reaquecer a discussão com a prefeitura, que eu acho extremamente importante. Eu entendo que haja uma boa vontade do poder público em Joaçaba, mas nós precisamos reaquecer essa discussão. Ou seja, não seria naquele local a construção de novas casas, até porque não é possível, mas... Tem um córrego, né, próximo. Deslocar aquelas famílias para uma área mais adequada, né? Mais próximo possível de onde elas moram, porque aquelas pessoas que moram lá, Éder, eles têm um trabalho, eles estudam, né? As pessoas têm o seu emprego. E elas têm uma rotina criada hoje em dia, né? A senhora que trabalha numa loja em Joaçaba de vendedora, ou que trabalha de secretária, enfim, as pessoas que residem lá, Éder, elas precisam se deslocar todos os dias para o seu trabalho. As crianças que estudam na escola Rotary, por exemplo, ou na creche Irmã Sheila, que são a maioria ali, elas têm uma rotina. Já tem a rotina. Então nós precisamos privilegiar, Éder, que essas pessoas tenham acesso continuamente facilitado aos seus meios de subsistência,
Então, por isso que eu defendo que o loteamento que seja feito na Cachoeirinha seja muito próximo ou no lugar próximo ali onde eles já residem hoje. Perfeito. Vereador, uma questão importante também é em relação e que tem sido discutida, né, não só aqui em Joaçaba, mas em nível nacional, né, quando a gente fala sobre o último censo realizado pelo IBGE, que está divulgando algumas prévias, né, ainda não é oficialmente o número fechado, né? Gerou debates, enfim, informações. E nós tivemos a apresentação por parte do IBGE. Para quem não sabe, nós temos a agência do IBGE aqui em Joaçaba, né, há muitos anos, né, que coordena regionalmente. E foram apresentados números, é isso, né, vereador, do censo, né? Justamente isso, Éder. Foi recentemente essa apresentação, quero aqui até agradecer o Jack, a gente chama ele popularmente de Jack, ele é o responsável pelo IBGE aqui, que abrange uma região de pelo menos aí eu acredito que uns 20 municípios, né, que acaba abrangendo. E o IBGE trouxe os dados, apresentou na Câmara de Vereadores e nós tivemos acesso a esses números. E eu acho que algumas coisas precisam ficar claras, Éder, em relação a como esse levantamento é feito, que é um levantamento com bastante isenção, né, porque são dados técnicos. E uma coisa que eu defendo, Éder, é que política pública se faz com dados, com recursos e com pessoas comprometidas. Eu não posso imaginar que nós temos que fazer um ginásio aqui em frente porque eu simplesmente quero fazer esse ginásio. Eu preciso ter dados que comprovem que esse ginásio é importante, que há população para utilizar o ginásio e que ele vai ser aproveitado. Então, acompanhar os dados do IBGE é função primária do poder público, porque a partir desses dados apresentados é que eu vou gerar soluções para a cidade. Eu vou ver que em determinado bairro tem um número elevado de crianças e que eu preciso criar uma estrutura educacional lá. Eu vou ver que em determinada rua eu tenho uma concentração maior de carros, de fluxo ou de população, enfim, que eu preciso criar uma infraestrutura diferenciada para aquela população. Então, eu faço política pública embasado em dados, com dinheiro e gente comprometida para executar. Então o IBGE ele traz isso, ele traz dados que vão subsidiar as decisões do poder público. Então, o que o IBGE trouxe para nós, que é uma questão que a população precisa entender. O censo é feito de 10 em 10 anos. Né? Então o censo ele foi feito em 2010, era para ter sido feito em 2020, não aconteceu por conta da pandemia, e ele foi feito agora em 2022, né? Com uma estrutura um pouco reduzida, mas acabou sendo feito, né? O que nós precisamos entender, porque se criou uma questão em relação à população de Joaçaba. Sim, um número que chegava a 30 numa estimativa, caiu para menos de 30 agora com os dados. Né? Isso. O que acaba acontecendo? O IBGE fez o censo em 2010, Éder, e aí esse dado, a soma, aliás, a métrica de crescimento de 2000 a 2010, se chegou a uma conclusão que a população de Joaçaba crescia tanto por cento ao ano. Então o censo ele foi feito em 2010, se chegou a um novo número. Todos os anos o IBGE ele lança uma expectativa de população, embasado naqueles dados de 2010. Ora, Joaçaba estava crescendo 1% ao ano a população. Então, entende-se que nos próximos anos, Joaçaba crescerá 1%. E aí, o IBGE vai lançando expectativas, 2011, 12, 13, até o próximo ano que faz o censo. Então, o que acontecia? Na expectativa do IBGE de 2010 até agora, se tinha uma expectativa que Joaçaba chegasse a quase 32 mil habitantes. Qual foi o dado que o IBGE chegou agora visitando os domicílios? Eu tenho aqui, são dados preliminares, é bom que se diga isso, mas são dados oficiais. Joaçaba chegou a um número de 30.147 habitantes. A expectativa é que tivesse 2 mil habitantes a mais. Aí as pessoas dizem, mas Joaçaba diminuiu então. Não. No censo de 2010, Joaçaba tinha 27.020 habitantes. Joaçaba agora tem 30.147, um aumento, Éder, de 11% na população. Não é que Joaçaba diminuiu, é que a expectativa de crescimento era maior. Sim. E por que a discussão tá acontecendo? Porque a gente tem um negócio chamado, Éder, FPM, Fundo de Participação dos Municípios. O que é esse FPM? É o dinheiro que o governo federal repassa aos municípios. E o governo federal repassa esse fundo de participação conforme a população.
E aí que está o fio da meada. A linha de corte desse FPM, deixa eu falar aqui para vocês, porque a linha de corte é importante para a gente entender. A linha de corte é 30.565. Os municípios até 30.565 habitantes recebem uma porcentagem. Os municípios acima de 30.565 recebem outra porcentagem. E na expectativa, Joaçaba estava acima de 30.565. E no censo agora, Joaçaba veio com 30.147. Então, Joaçaba estará perdendo 4 milhões de reais ao ano. Joaçaba estará perdendo 4 milhões de reais ao ano. Por que a Joaçaba recebia esse dinheiro? Porque o FPM ele é repartido, Éder, conforme a expectativa. De 2010 para cá, a expectativa que a Joaçaba tinha de habitantes era maior do que 30.565 habitantes. Sim. E agora, com o dado oficial, Joaçaba cai um posto. Cai um posto e nós vamos estar perdendo isso. Claro que 2024 o IBGE fará uma nova expectativa embasado no crescimento de agora. 2025 uma nova expectativa. Aí sim nós alcançaremos esse número. Mas por 1 ou 2 anos nós ficaremos ainda abaixo desse número e nós perderemos 4 milhões de reais ao ano. O município, até onde eu soube, entrou com uma ação para tentar questionar os números. Teve uma reunião entre IBGE e município para tentar parar algumas questões, mas até onde nós sabemos, né, informações obviamente extraoficiais, acredito que o município ele tem as informações, as concretas, que podem ser tratadas em relação a isso, mas os dados trazidos pelo IBGE, existe uma decisão do Supremo, inclusive, são dados consolidados, né? O município, o IBGE recebe as denúncias de possibilidade de não visita nas residências. Certo. O IBGE é obrigado a visitar essas residências. Eu soube, inclusive, que o município encaminhou as denúncias, encaminhou agentes de saúde junto com o recenseador do IBGE, mas se constatou que esses são os números, certo? Mas só para ficar claro, Éder, até eu tenho os números aqui, são preliminares, é bom estar ressaltando outra vez, que a Joaçaba cresceu 11% a população em relação a 2010. Sim, O que aconteceu? Não superou as nossas expectativas, que todos nós tínhamos. Eu queria que a Joaçaba tivesse mais habitantes, mas nós temos essa quantidade. Mas houve um crescimento. Houve um crescimento de 11%. Sim. O que as pessoas vão imaginar, Éder? Nossa, mas Joaçaba parece que tem muito mais habitantes. Éder, Joaçaba tem mais habitantes. A gente imagina que tem mais habitantes porque nós temos uma população flutuante muito maior. Sim. Né? A nossa universidade tem muitos alunos. O nosso hospital aqui atende uma demanda regional que tem pessoas de todos os municípios circulando aqui. Então, nós temos um comércio bastante E a forte. própria proximidade com Luzerna e Erval do Oeste. Com Luzerna, Erval do Oeste e Lacerdópolis, as pessoas, muitos serviços consomem Joaçaba. Então você anda pela cidade agora, você vê uma multidão de pessoas, mas não necessariamente essas pessoas dormem aqui. Sim. As pessoas vivem aqui, né? E só um dado interessante, Éder, até para as pessoas entenderem, o município que mais cresceu na região de 2010 para cá foi Três Itilhas, 38%. Olha só. Isso tem uma justificativa. Algumas empresas em Três Itilhas, de grande porte, têm contratado muitas pessoas que têm ido residir em Três Itilhas. Então, os dados que vão ser apresentados pelo IBGE num futuro próximo aí, a gente pode estar fazendo uma leitura bastante interessante. É importante, são dados importantes justamente para isso. Por que não crescemos tanto, né? O que a gente pode fazer para atrair mais pessoas, como o caso de Três Itilhas, né? E mesmo assim, dos mais de 20 municípios que o IBGE centraliza aqui em Joaçaba, sua regional, Joaçaba cresceu acima da média, né? Nós tivemos municípios que regrediram da população. Vargem, Água Doce, Ouro, enfim, né? Municípios que regrediram, Abdom Batista e Bicaré. E nós tivemos aí entre os ranqueados, o Joaçaba ficou entre os 20 e poucos aí, o quinto que mais cresceu. Sim. Só que também há números que chamam a atenção em relação, por exemplo, à natalidade, né? Nós temos uma natalidade que reduziu muito, fruto de famílias que obviamente optam por ter menos filhos. Então, tudo isso gera dados, Éder, que podem ser utilizados na formulação de políticas públicas e é importante o poder público estar atento a isso. São importantíssimos, com certeza, para toda a população. Vereador, o nosso tempo está esgotando, gostaria de agradecer mais uma vez, né? Em breve o senhor retorna com mais assuntos, porque é importante que a população saiba o que está sendo feito na Câmara, claro, mas que tenha noção, né? E que possa participar das decisões, dos debates.
Obrigado, vereador. É justamente isso, Éder. Obrigado pelo espaço e um abraço a todos. Obrigado, vereador Diego, pela sua participação. Hoje nós ficamos por aqui. Continue acompanhando o portal Éder Luiz, sempre com notícias e informações da região, trazendo assuntos relevantes para você. Até a próxima.